Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos lá, mais uma noite de estudos. Vamos atualizar minha visão aí do mini índice, Ibov, dólar. Mini índice deu uma pancada para baixo hoje, né? Mostrei para vocês no fim de semana que tinha uma resistência forte, ó, tava brigando aqui dentro desse ponto de resistência e essa região de suporte que era esse ponto aqui de resistência que foi rompido, virou suporte, então estava brigando aqui dentro desses pontos. Comentei com vocês que teria mais alta passando o ponto do 141. Não passou esse ponto. Além de não passar o ponto, no Intra 15, reparem que ele fez um pivô de baixa. Aqui ele sentiu esse alvo, antiga região de suporte aqui atrás, virou resistência, sentiu esse ponto e depois quando ele perde essa região aqui, esse ponto aqui exato, ele ativa um pivô de baixa aqui no intraday, ó, fez o topo abaixo do topo anterior, perdendo aqui, deu condição de correção, deu essa pancada aí para baixo. Até agora mais de quase 4.000 pontos. O que, que eu vejo agora, pessoal? Agora tem um suporte imediato aí nessa região de 136,200, 136, número redondo, depois aqui embaixo no 135,400, 135,200. Esses são os pontos de suporte. Então, esses seriam os pontos de suporte agora. Se perder o 136,200, segue em busca desses próximos alvos. Mas muito cuidado que esticou bastante. As resistências mais curtas agora, no intra 5, seria a região de 136,825 e 137,110. Para vir melhora, para vir um repique aí, o ideal seria passar pelo menos esse ponto aqui, ó, que era um suporte, virou resistência. Então, passando o 137, 110, ele libera aí para voltar em 137,400, 137,600, depois 138,100. Deixa eu pegar aqui, 138,100, depois aqui para cima, ó. 138,400, 138,800 e 139,200. Esses serão os alvos de repique se passar esse ponto. Beleza? Então vamos ficar de olho amanhã aí. Ele, nesse Intra 15, pode notar que aqui nesse final, ó, ele já vem começando a formar formato de cunha, cunha descendente, que tende a romper para cima, porque esticou muito, então é normal sentir alguns alvos e talvez vir um repique. O Ibov também, o Ibov chegou a ativar, tá? O Ibov eu tinha comentado que acima da máxima de sexta, acima desse ponto aqui, ó, pregão de sexta, esse daqui, poderia vir mais alta, que era passando 136,500. E buscou três alvos do ponto que eu falei. Ele passou aqui, ó, e subiu 1.400 pontos, quase 1.500. Depois, o que, que aconteceu? No Intra 15 também fez aquele mesmo formato, ó, onde era suporte, era um alvo, né? Virou resistência. Logo em seguida, o que, que ele fez? Fundo, topo abaixo do topo anterior, perdendo esse ponto, ativou o pivô de baixo. E olha que pancada quando ativou. Foi logo na ativação, ó, porrou para baixo. Agora, o que, que eu vejo pro Ibov? Ibov tem suporte imediato agora nessa região de 133,900. 133,900 é o suporte mais curto. Se perder esse ponto, próximo alvo é 133, 133,100, 133, depois 132,400, 132, 131,800 e 131,500. Esses seriam os próximos suportes. Vini, e as resistências mais curtas do Ibov? Resistência mais curta possível. Se jogar no Intra 5, tem essa região aqui de 134,400, mas o ideal mesmo é aqui, ó, 135, porque tem algumas confluências, alguns pontos aí que podem segurar. Então, acima, ó, do 135, passa também essa 200 do 60. Então, só vejo repique no Ibov acima do 135. Alvo, 135,400, 135,500. Os alvos estão bem curtos, tá? Ficar esperto aí. Depois 135,600 e aqui para cima em 136, 136,400. Esses seriam os alvos.
beleza? Então, anotei tanto os pontos de suporte agora e os alvos para baixo, se continuar caindo, e também o ponto onde ativa repique e os alvos de repique, beleza? Vamos agora para o dólar. O dólar, pessoal, olha isso daqui que foi falado nos estudos de fim de semana, hein? Olha o que foi falado do dólar. O dólar, comentei aqui da forte oscilação, onde estava brigando, e comentei isso daqui, ó. Se passar, vejo melhora, se passar os 5.427. Alvos, ó, coloquei 7 alvos aqui. Olha o último alvo que eu coloquei, 5.520 e pouco. Olha aqui onde bateu hoje, 5.525. O ponto de ativação que eu comentei foi exatamente aqui, ó. Porque quando eu olhei no fim de semana, ele tava desse jeito aqui, o gráfico, ó. Tava assim. Então o que que eu notei? Ele estava brigando nessa região de resistência aqui com fundos ascendentes, mostrando uma pressão compradora para romper esse ponto aqui. Foi onde ativou meu repique. Passou esse ponto, olha o que que ele fez ainda, deu uma segunda chance. Fez o famoso pullback, ó, subiu, bateu o alvo, que era essa média 200, ó, alvo curto, voltou onde era resistência, virou suporte e pum, para cima. Olha a pancada aí. Coisa linda. Do ponto que foi alertado aí, ó, subiu quase 100 pontos. No dólar é muita coisa. Agora, Vini, o que que você vê? Ficar esperto, pessoal, que amanhã pode vir correção no dólar. O dólar tem média 21 do diário, ponto forte aí de resistência, ainda apontando para baixo. Intra 60 tem a média 200 com confluência nessa região. Tem várias confluências nessa região. Vamos ficar esperto que aí é um ponto forte, tá? Além de ter um suporte aqui também, ó, no 5.531, que foi perdido e pode virar resistência. Então vai ser bem difícil de passar dessa região. Suporte mais curto tá aqui nesse ponto do 5.513. Se perder esse 5.513, vejo já mais correção. Vini, qual o alvo mais curto? Vamos pegar no Intra 5 para ser mais curto possível. 5.505, 5.500, depois 5.491, 5.470 e pouco e 5.460 e pouco. Esses são os alvos mais curtos de correção. Beleza? Show de bola. Ah, Vini, mas e se passar esses pontos? Se passar os 5.530? Tem próximas resistências onde? Vamos ver aqui. Posso puxar uma retração também, mas acima desse 5.530 e pouco vai ter 5.549, 5.545, depois 5.550 e pouco, 5.570 e pouco. Essas são as próximas resistências, beleza? Mas acredito que vai ser bem difícil de passar desse ponto aí de confluência, beleza? Vamos agora para os ativos que eu tinha anotado no fim de semana. Petro 4. Petro 4 abriu ontem, já abriu ativando o repique. Eu tinha anotado para um repique passando esse 30 e 22. Ele já abriu um pouco acima e buscou alvo 1. Buscou alvo 1 e depois devolveu, sentiu. Trade de repique, bem rápido. Então, alvo 1 já cravado. Outro ativo que foi falado no fim de semana, tá aqui, ó, Petro 4, agora Uzi Minas. Suporte importante, 3,90. Esse daqui eu anotei só para acompanhar de perto. Uzi Minas, 3,90 tem suporte ainda. Até veio um repique, eu passando 4,05. Mas já tem alvo curto, ideal ajustar. Eu até tinha anotado ele para talvez uma compra perto desse 3,90, com stop um pouco abaixo, que era um bom sinal. Então, por isso que eu botei. Eu acho difícil cair desse ponto. Mas aqui já deu um repique. Agora tem que ajustar. BBDC4 foi alertado também. BBDC4 foi alertado passando aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Diminuir aqui. BBDC4 passando 16,10. Alvo 1, 2, 3. Notei 5 alvos, ó. Passando 16,10 foi exatamente passando esse ponto aqui. Ele passou e buscou alguns alvos. Alvo 1 e 2 cravado, ó. 2% subiu,
agora devolveu. Acompanha o Ibov, né? Então, tudo normal. Mas, pelo menos, cravou alvo 1 e 2. Itaúsa. Itaúsa não chegou a ativar, tinha que passar o 11,10. Ó, tá anotado aqui. Passando o 11,10. Passou o 11,10? Não, bateu 11,08. E perdeu o suporte do 10,70, liberou para mais queda. Liberou para voltar na 21, já voltou. Outro ativo que foi falado foi Pomo 4. Pomo 4 tá brigando aí ainda e tem essa caixinha aqui, ó, com divergência de baixa, tá? Ficar esperto que se perder esse 8,80 pode corrigir, mas tem alvo curto, 8,70, então não vou anotar não. Para as 3, foi anotado também, ó, possível repique passando 22,36. 22,36 foi exatamente nesse ponto aqui, ó. Passou e já bateu o alvo. Alvo 1, onde que tava? Ó, 22,60 e pouco. Onde cravou? 22,67. Cravado, alvo 1. Agora deixou um 9,4 armado para amanhã. Se perder esse R$ 22, vem mais queda. Alvo 21,80, 21,50 e pouco. Então cautela aí agora. É... Viva 3. Viva 3 foi alertado aqui, ó. Passando esse ponto. Tá aqui também anotado. Reparem que tem a data aqui, ó, 17 de agosto. Foi feito no fim de semana esse estudo. Passando 27,41, alvo 1, alvo 2, alvo 3, alvo 4. Anotei 4 alvos aqui. Passando 27,41 foi exatamente nesse ponto. 27,40 máximo, um centavo acima. E buscou 20, ó, 3 alvos cravados, tá? Maravilha. Agora vejo mais correção se perder R$ 27. Beleza? Outro ativo aí que bateu alvo. CBAV3, eu anotei para repique, passando o 3,12, só que o alvo 1 já era 3,20 e pouco. E cravou 3,20. Então agora, ó, tá testando suporte 2,99, se perder vem mais queda. Mas o alvo 1 aí pelo menos cravou. Tá faltando força, né, para bater esses alvos. Tem muito ativo que bate alvo 1 e já tá sentindo, por isso que eu não tô pensando muito para botar no bolso. A maioria das vezes, quando bate alvo 1, eu já faço uma parcial e o restante, de repente, dependendo, eu já trago até pro 0 a 0, que eu já protejo minha operação no gain. Outro ativo que foi falado foi MRVE3. Não ativou correção, estava de olho se perdesse esse ponto. Pode corrigir ainda, mas o alvo agora ficou muito curto. Log 3 também foi falado. Log 3 precisa passar esse 21,01. Ó, 21,01 e 21,12 tem que passar para vir mais alto. Por enquanto segue brigando, testando suporte, nada a fazer por enquanto. Outro ativo que foi falado, HBOR. HBOR foi falado aqui embaixo. Já bateu alguns alvos e agora tem esse R$ 3, 301, 304, depois 3,20 como resistência. Mas muito cuidado que aqui está ficando feio. Importante manter acima dessa região aí de 2,50, 2,70. Formar suporte por aí. Agro 3. Agro 3 continua válido. Se perder essa região aqui, veja, ó, potencial vem perdendo força, testando suporte. Então, perdendo esse ponto aí, continua válido o estudo. Não ativou e continua válido. Vou reforçar a anotação. Somente se perdeu R$ 20, tá? 20,10, mas eu particularmente prefiro arredondar. Outro ativo que foi falado foi DASA 3. Essa daqui também não chegou a ativar. Tava de olho se passasse esse 1,58. Não passou e tá querendo perder suporte. Banerj também ativou. Continua válido, inclusive. É um ativo de baixa liquidez, né? Passando o 8,57 que eu falei, ó. Tá aqui, ó. Passando o 8,57 e 8,60. Alvo 1 já cravado também, ó. Só que é um ativo que a liquidez é bem complicada. Depois desse ponto aqui, ó, de 9,18 é vazio gráfico, tá?
Outro ativo que foi falado é Crosul. Crosul continua brigando aí, tem processo aí de acumulação, ó, vem entrando. Olha o ABV como vem saindo na frente e passando esses pontos aí. Ponto que eu comentei foi, cadê? Ó, acima do 1,24, mas passando esse 1,15, 1,20 aí já vem melhora. Tá bem interessante, tá? Continua válido o estudo. Deixa eu reforçar a anotação aqui também. Deixa eu ver o próximo que tinha sido anotado. Enev 3. Enev 3 chegou a passar, mas sentiu o alvo mais curto. Tá bem embolado esse, cheio de sombra. Esse daqui eu acho que deu stop. Pelo menos, de todos aí, o primeiro que deu stop. Mas é um ativo tenso de operar. Esse daqui tem que pensar 1000 vezes antes de anotar. Kepler foi anotado passando 7,32. Passando aqui, ó. E alvo 1 já foi cravado, 7,40 e pouco. O alvo tá curto, né? Mas continua muito bem, acima do 7,40. Tem 7,50 e pouco. Segue válido o estudo. Suporte mais curto de Kepler agora tá em 7,15, 7,10, R$ 7. Olha como que sentiu o alvo. Olha esse Intra 60. Gravou na 400. Foi o que eu tinha comentado. Reparem que isso daqui, ó, que eu anotei. Ó, observação 7,30 e pouco e 7,40, ponto de resistência importante. Porque eu já tinha visto essa média aqui antes. Ó. Gravou nela. Tá sentindo ainda, mas passar segue válido. Ryzen, os dois últimos ativos que estavam da lista do fim de semana, foi alertado. Eu anotei para repique, mas já bateu o alvo. Acabei não pegando. E esse ativo também foi anotado para repique, mas o alvo ficou muito curto, nada a fazer por enquanto. Profarma, que bateu alguns alvos, foi alertado na semana passada, passando essa região do 7,45, ó, subiu aí 8%, muito bom. Agora eu vejo melhor acima desse 7,80. Deixa eu ver o intraday como que tá. Mas tá meio embolado. 7,85, 7,88 já tem resistência. Esse e o mal. Um ativo que eu deixei aqui, ó, BBAS3. BBAS3 foi alertado na semana passada, passando esse ponto aqui, ó. Deu essa pancada para cima, 10%, e quase 10%. E agora vamos ficar de olho se respeitar essa região, porque pode dar um novo ponto de entrada. Corrigiu forte, mas pode sim vir repique, ó. Suporte imediato tá aqui nesse 19,69. Acima do R$ 20 já começa a vir melhora. Acima do 20,05, vamos botar. Ver aqui. Vou anotar aqui. Deixa eu ver os alvos. E tranquilo. 20 e 30 e pouco. Depois, anotado. Suportes. Suportes mais curtos. 19,69. 19,80 e 19,69.
Pronto, anotado. Vou dar uma olhada agora nas maiores altas. Deixa eu tirar isso daqui. IF 3. BIF 3 nada a fazer. Vejo melhor acima do 5,41. Mas já tem alvo curto. Mas dá para deixar perto, tá? Mas por enquanto vou aguardar. Pode dar agulhada. Muita coisa embolada aí ainda. Hype. Também repique. Acima de 23,40 vem 23,70 e pouco. Caiu bastante, né? Por enquanto aí somente repique. Rompendo. Para onde romper essa caixinha aqui pode dar oportunidade. Marfrig segue forte, resistência aí agora R$ 24. Acima do 24 vem 24,40 e pouco, 24,70 e pouco, depois R$ 25, 25,60 e pouco. STP3 segue forte isso daqui, mas bem devagar. A subida bem, não sei se talvez vai fechar capital. Dá uma olhada em Vale para Vale vejo mais queda perdendo 53 ou melhor acima do 53,72. A briga boa aqui, ó, já a 4 pregões. Cuidado aí. Cogna que devolveu, né? Cogna chegou a ativar, mas está testando suporte. Tem suporte aí 265, né? 278, 265. Importante manter acima, senão vai complicar. Isso aí. Nada a fazer. Testando suporte. B3. Também nada. Perdendo suporte. Testando ainda, né? 12,40 tem suporte. Abaixo vem mais queda. Isso mesmo. É isso, pessoal. Se tiver mais algum ativo, depois eu vou olhando. Ah, que deu show também foi Lupa, né? Que eu tinha comentado com vocês. Lupa deu uma pancada, bateu os alvos aí mais curtos. Mas ficar de olho de qualquer forma que rompeu aquela cunha que eu vinha mostrando para vocês, ó. Tinha a cunha descendente aqui. Então foi gap de fuga, ó. Então, ficar esperto amanhã, formando suporte por aí, pode talvez valer alguma entrada de novo. E acima desse 1,40 e pouco vem mais alto. No intraday, acima do 1,30 já começa a vir melhora. Isso mesmo. Acima do 1,30 já vejo melhora. Suporte imediato 1,20. 1,20, 1,14, os pontos mais curtos. Beleza? Pessoal, é isso. Eu vou encerrando por aqui. Se tiver algum ativo depois para olhar, vocês podem mandar no chat de membros lá da sala, que assim que eu puder eu já vejo para vocês. Beleza? Boa noite a todos. Fiquem com Deus. A lista dos ativos em destaques eu vou estar mandando agora. Tudo que foi falado do Ibov, mini índice, dólar, também está tudo anotado por escrito. Os pontos, tanto para cima quanto para baixo, tudo detalhado. Vou estar enviando na comunidade VIP. Beleza? Tamo junto. Boa noite a todos. Fique com Deus e até amanhã. Abração.